E aí, galera? É o desconhecido na área, pronto para desvendar mais um mistério que intriga a humanidade desde sempre. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo das profecias, aquelas previsões sinistras, avisos do além, vislumbres do futuro que ecoam através dos séculos. Será que dá para levar a sério? Ou é tudo delírio de gente vendo o futuro em bola de cristal? Ao longo da história, figuras lendárias, desde profetas bíblicos até caras como Nostradamus, soltaram previsões cabeludas que deixaram o mundo de cabelo em pé. Mas e aí? Será que essas profecias realmente aconteceram? A gente vai mergulhar de cabeça em profecias que se realizaram de formas bizarras e outras que, digamos que foram um chute meio torto. Preparem o cérebro, porque hoje a gente vai desvendar as profecias que marcaram a história e tentar entender se o futuro já está escrito ou se a gente ainda tem chance de mudar o roteiro. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma pista desse enigma temporal. A parada é séria, pessoal. A gente está falando de profecias milenares, aquelas que rolavam nos tempos antigos, antes dos likes, dos smartphones. Era treta de verdade. Imagina um mundo sem internet, sem luz elétrica, onde a galera se comunicava por sinais de fumaça e a galera olhava para o céu em busca de respostas. As antigas civilizações, do Egito à Mesopotâmia, davam um peso enorme para sonhos, presságios, astros. Era como se o futuro estivesse escrito nas estrelas. E os profetas, como mensageiros cósmicos, tentavam decifrar essa parada. E se tem um livro que é mestre em profecias sinistras, esse livro é a Bíblia. A queda do Império Babilônico, profetizada pelo profeta Daniel, é de arrepiar. Ele viu a cidade sendo tomada por um rei, o Ciro, o Grande, anos antes de rolar. E o mais louco, descreveu tudo nos mínimos detalhes, como se tivesse visto um documentário no History Channel. E o que dizer do retorno triunfal dos judeus para Jerusalém? Séculos depois de serem expulsos de suas terras, a profecia se concretizou, mostrando que o negócio é ter fé, meu amigo. Mas não para por aí. A Bíblia está lotada de previsões sobre o fim dos tempos, o apocalipse, guerras, pestes, fome, catástrofes naturais. Tudo devidamente documentado, como se os profetas tivessem um mapa do caos instalado no cérebro. A parada é tão sinistra que até hoje tem gente usando essas profecias para tentar prever o fim do mundo. Mas e aí? Como explicar essas previsões? Será que os caras eram viajantes do tempo, tinham contato com alienígenas, ou simplesmente eram muito bons em ler os sinais da época? A verdade é que ninguém sabe ao certo, mas que a parada é no mínimo intrigante, isso é. E antes de partirmos para a próxima profecia, me digam aí nos comentários qual dessas previsões bíblicas vocês acham mais sinistra. Se você já ouviu falar de algum profeta na vida, com certeza foi o Nostradamus. Esse cara é o rei das profecias, médico, astrólogo, alquimista. O cara era tipo um Gandalf da vida real. E as previsões dele? Digamos que são tão enigmáticas quanto um cubo mágico depois de passar pela máquina de lavar. Nostradamus escrevia em forma de quartetos, que são poemas curtos e cheios de metáforas e simbolismos, tipo letras de rock progressivo. E adivinhem só, as interpretações são mais variadas do que sabores de pizza. Uma das previsões mais famosas do Nostradamus é sobre o grande incêndio de Londres, em 1666. Ele teria escrito: "O sangue do justo será derramado". Coincidência? Ou o cara tinha uma bola de cristal infalível? Os fãs do Nostradamus juram de pé junto que ele previu a Revolução Francesa, a ascensão e queda de Napoleão e até as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Mas calma lá, nem tudo são flores no jardim profético do Nostradamus. Muitas das suas previsões são tão vagas que parecem ter sido escritas por um polvo bêbado, jogando tinta em um mapa. E a galera adora encontrar significados ocultos depois que as coisas acontecem, né? Tipo,
Você lê um grande líder cairá e pronto. Pode ser qualquer um, de um ditador sanguinário a um vocalista de banda de rock. Mas e aí? Nostradamus era um gênio visionário? Ou só um cara que sabia rimar palavras difíceis? A verdade é que o mistério continua vivo. E você, acredita nas previsões do Nostradamus? Conta pra gente nos comentários qual a previsão mais bizarra que você já ouviu falar sobre ele. Capítulo 3. Mentes visionárias, profecias, além do sobrenatural. E se eu te disser que as profecias não são exclusividade de figuras místicas ou caras que ficavam trancados em torres observando as estrelas? Pois é, meus amigos, a gente também tem previsões que vieram de figuras históricas, líderes espirituais e até cientistas. Gandhi, por exemplo, além de liderar a Índia rumo à independência com muita paz e amor, também era conhecido por suas ideias visionárias. Ele previu que a verdadeira liberdade só viria com a união do povo indiano, e essa união, meus amigos, se concretizou de maneira épica. Mas não para por aí. Diversos líderes espirituais ao redor do mundo, com suas mensagens de paz, igualdade e justiça social, acabaram prevendo mudanças profundas na sociedade. E adivinhem só, muitas dessas mudanças, mesmo que lentamente, estão acontecendo. É como se a sabedoria ancestral desses caras estivesse moldando o nosso presente, mostrando que a gente pode aprender muito com quem enxergava o mundo de uma forma diferente. E se engana quem pensa que as previsões ficaram só no campo da espiritualidade. Cientistas e filósofos, com suas mentes brilhantes e observadoras, também fizeram previsões que se concretizaram de maneira impressionante. Aldous Huxley, por exemplo, no seu livro Admirável Mundo Novo, lançou uma crítica social ácida e previu um futuro controlado pela tecnologia e pelo consumo desenfreado. E cá estamos nós, rodeados de smartphones, redes sociais e um consumismo que não tem limites. Assustador, né? Essas mentes visionárias, cada uma à sua maneira, nos mostraram que o futuro não é algo escrito na pedra, mas sim uma construção coletiva. E cabe a nós, com base nas lições do passado e nas ideias inovadoras do presente, construir um futuro mais justo, igualitário e, quem sabe, livre de profecias apocalípticas. Capítulo 4. A Era da Ciência. Previsões precisas ou apenas sorte? Chegamos agora ao terreno da ciência, onde a parada é menos mística e mais lógica. Mas não se engane, meu amigo. A ciência também tem suas previsões. E acredite, algumas delas são tão precisas que fariam até o Nostradamus arrancar os cabelos. Um exemplo clássico é a teoria da relatividade do nosso querido Albert Einstein. Essa belezinha revolucionou a física e previu coisas absurdas, como a curvatura do espaço-tempo e a existência de buracos negros. E adivinha só? Décadas depois, os cientistas conseguiram provar que o gênio estava certo. A teoria da relatividade não só mudou a forma como entendemos o universo, como também possibilitou avanços tecnológicos que a gente usa até hoje, como o GPS. Meu amigo, sem o Einstein, você estaria perdido no meio do nada. E as previsões científicas não param por aí. No campo da medicina, a galera já previa o surgimento de novas doenças, mutações de vírus e a importância da prevenção em saúde pública. E olha só, a pandemia do Covid-19 que o diga, né? As previsões científicas, diferentemente das profecias místicas, são baseadas em observação, dados e análises rigorosas. É como montar um quebra-cabeça gigante, usando as peças da lógica e da razão. Mas calma lá, isso não significa que a ciência seja perfeita. Mesmo com toda a nossa tecnologia e conhecimento, ainda tem muita coisa que a gente não sabe sobre o universo e sobre o futuro. As previsões científicas são como bússolas que nos guiam na direção certa, mas o caminho, meus amigos, é a gente quem faz. Epílogo: o futuro
nos aguarda: profecias, previsões e a busca pelo desconhecido. E aí, depois dessa viagem no tempo, o que a gente aprendeu com as profecias? Será que o futuro já está traçado, ou a gente ainda pode mudar o rumo da história? Bom, essa é a pergunta que não quer calar. A verdade é que as profecias, sejam elas místicas, espirituais ou científicas, sempre exerceram um fascínio enorme na humanidade. É como se a gente tivesse essa necessidade intrínseca de desvendar o futuro, de ter um vislumbre do que está por vir. Mas e aí? O que a gente faz com essa informação? Acreditar em tudo cegamente, ignorar completamente, ou usar como um guia para fazer escolhas mais conscientes no presente? A resposta, meus amigos, é individual.